como eu vi outros professores, eu tinha até esquecido se era tu que tinha Aqui essa coisa de aula gravada. aqui é o melhor do Brasil. Eu sou o primeiro colocado em 2 sites já de Pior professor de que aula é particular. mesmo, é um dos primeiros colocados mesmo. Isso aí. Na embalagem de pão integral está impressa a seguinte informação nutricional para uma porção de 50 gramas. Eu falei que eu sou melhor, agora se não acertar essa aí, você vai brigar comigo. Vou Vamos brigar. ver aqui. Eu tenho aqui as respostas. Então tá, 50 gramas. 21 gramas são proteínas, isso dá 7% do valor nutricional, etc. E outras coisas aqui. Vamos ver. Provavelmente não fecha. Eu sempre me perguntava, mas por que não fecha o que eles estão dizendo, né? É porque boa parte do que tem aqui é água, né? E a água não entra nessa conta. Já parou para pensar nisso? Não tinha pensado nisso, não. Pois é, porque se tu somar tudo aqui, ó, vai dar 31, 33 e um pouquinho aqui. Isso não dá 50 gramas. Então, onde que tá as outras 27 gramas? É água? Ah, é verdade, faz sentido. Pois é. Pode ver, principalmente em sucos, Coca-Cola, que a maior parte é bem pouco comparado com o que vem na porção, então é variável. É isso, A taxa percentual de proteínas presentes numa porção de 50 gramas é. Muito bem, essa conta é de porcentagem. Espero que hoje você saia 100% em porcentagem comigo aqui. Então, Amém. deixa eu pôr no meu Paint aqui e daí a gente já vai resolver já. Só um segundito. Tá. Vamos lá. Já estou arrumando aqui para você. Então, tá bom, agora eu vou abrir o Paint aqui. Tudo muito rápido. Você não precisa copiar tudo que eu escrever, tá? Só copia aquilo que te dá uma luz na mente, assim. Poxa, isso aqui foi muito legal. Porque como eu vou te mandar tudo, né, depois da aula, então Verdade. não precisa ficar perdendo tempo escrevendo. Show. Então tá, nós queremos saber a porcentagem, em outras palavras, taxa percentual é porcentagem. A porcentagem de proteínas presentes na porção de 50 gramas desse pão integral aí, né? Então, nós notamos o seguinte, numa porção de 50 gramas de pão integral tem 10 gramas de proteína. Então, como é que a gente vai resolver isso de uma forma formal, assim, sendo meio redundante? De forma intuitiva, a gente já sabe a resposta. A resposta é 1/5. A resposta é 1/5, porque 10 gramas de 50 é como eu pegar a 50 e dividir em 5 partes iguais de 10 gramas. Né? Imagina, eu tenho 50 gramas. Eu corto ela em 10 partes iguais. Cada parte vai ficar com 10 gramas. Okay? Então é 1/5. Se eu dividir em 5 partes iguais, é 1/5. 1/5 é proteína. Mas eu vou te provar isso de forma precisa, de uma forma que tu vai poder utilizar em qualquer problema. Tá bom? Tá bom. Então vamos pensar o seguinte. O teu pão, né? Pão, vamos colocar aqui pão. Ele tem 50 gramas. Pelo menos a porção de pão tem 50 gramas. A porcentagem do que isso representa do pão é 100%, ou pelo menos da tua porção. 50 gramas é 100% da porção, porque eu estou falando de uma porção de 50 gramas. Então 50 gramas é toda a minha porção. Ela inteira pesa 50 gramas, beleza? Faz sentido, né? Isso. Faz? Uhum. Todo sentido. Então agora, bem, dessas 50 gramas eu estou interessado em 10, que é a parte de proteína. Então eu estou falando do pão. Então eram 50 gramas do pão, agora 10 gramas de pão da proteína do pão. Quanto isso é em porcentagem? Eu faço uma coluna para pão e eu faço outra coluna para porcentagem. Como eu quero descobrir qual é a porcentagem que representa esses 10%, esses 10 gramas de proteína, desculpa, eu vou colocar X aqui. 50 gramas é 100% do pão. 10 gramas é quantos por cento do pão? É isso que essa conta vai resolver. Isso aqui é a chamada regra de 3, tá bom? Uhum. Nós resolvemos porcentagens por regra de 3. É sempre mais interessante pensar em regra de 3. Na regra de 3 a gente multiplica cruzado. Daí, se a gente está multiplicando cruzado, então o 50 vai multiplicar o x e o 10 vai multiplicar o 100. Ok? Uhum. Existem muitas formas de resolver a partir daqui. Eu vou resolver a mais simples. Quando nós temos coisas multiplicadas dos dois lados apenas, do jeito que a gente tem aqui,
um termo só, tudo multiplicado, e outro termo só, também tudo multiplicado. Aqui. 50 multiplica o x. Né? A gente pode cortar zeros. Tem zero aqui, tem um monte de zero lá, a gente corta. Então ficou um pouquinho mais simples a conta, com os números um pouquinho menores. 5x igual a 10 vezes 10. Eu tirei um zero, né? Ficou 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. Agora eu posso passar esse 5 dividindo para o outro lado. Por que ele vai dividindo para o outro lado? Porque ele está multiplicando, olha só, ele está multiplicando o x. Então ele tem que ir para o outro lado dividindo. Se uma coisa está multiplicando um lado, ela vai para o outro dividindo. 100 dividido por 5. 100 dividido por 5 é 20. Tá? Isso aqui tu pode fazer de várias formas. Né? Pode pensar, qual número vezes 5 dá 20? Qual número vezes 5 dá 100? 20? Então, encontramos que o x é 20. Vamos lembrar o que significa o x? Ó, o x era a porcentagem, porque ele está na coluna de porcentagem, e representa o 10. 10 gramas de pão que está associado com a proteína. Ou seja, esse x representa a porcentagem que as 10 gramas de proteína do pão representa do pão. Se 50 gramas de proteína, se 50 gramas de pão é 100% do pão, essas 10 gramas fazem parte do pão. Fazem parte dessas 50 aqui. Representam quantos? Representam x. X% do pão. Eu fiz a conta pela regra de 3 e achei que x é 20. Ou seja, escrevendo com palavras aqui, isso significa que 10 gramas de proteína são 20% da porção de 50 gramas do pão. Ok? Ok. Lembra que eu tinha falado que ia dar um quinto é 20%. Um quinto é 20%. Eu só escrevi de outra forma. Né? Eu te provo que um quinto é 20%. Essa palavra por cento tem um motivo. Toda porcentagem, na verdade, é uma divisão por 100. Então, 20%, olha só, por cento, significa que é 20 dividido por 100. Ok? E 20 dividido por 100 é 2 dividido por 10, que é 1/5. Então, aquele 1/5 que a gente pensou, né, de pegar esses 50 gramas e dividir de 5 em 5, para ter pedacinhos de 10 gramas, faz todo sentido. Então, eu estou te mostrando, né, eu fiz de todas as formas possíveis aqui a conta. Mas o importante é tu entender o que eu fiz, que foi buscar uma proporcionalidade. A proporcionalidade, ela independe da matemática. Ela é um problema de lógica, ok? 50 gramas aqui é 100% da tua porção. Então, por isso que eu coloquei que 50 está para 100%, da mesma forma que 10 está para x. Uhum. Essa parte eu entendi super bem. Show, perfeito. O resto é só outras formas de entender a mesma coisa, tá bom? Por isso que a resposta é D aqui, 20%. Tá. Beleza? Vamos salvar aqui. E depois eu vou te mandar, não tem problema. Agora vamos ver a próxima perguntita. Sabe que eu fiquei, só abrindo um parênteses, eu achava que eu teria que transformar, sabe? Sei lá. Na minha cabeça eu não conseguia entender. Porque Não estava precisa. em gramas, aí ele queria saber por cento. Aí eu, como assim? Pois tipo é. assim, não tô acostumada com aquelas questõezinhas muito óbvias, entendeu? Tipo, por isso que eu vou te mostrar de todas as formas possíveis, afinal de contas, hoje é a nossa primeira aula, eu preciso também entender o quanto tu manja, né? O quanto tu entende. Até mesmo eu vou fazer o seguinte, vai ter momentos que eu vou estar terminando a conta, eu vou deixar para tu finalizar a conta, só para eu ver como tu faz essas matemáticas mais básicas, para ver até onde eu vou ter que te explicar, sabe, esse tipo de coisa. pra ver Até como eu por... sou péssima. não sei, vamos ver na hora. A questão é, quando tiver no teu concurso, eu não vou estar por perto, né? Se eu estiver explicando cada passo, na hora do concurso tu vai ficar nervosa, porque eu não vou estar lá explicando todos os passos. Sim. Então vai ter questões que eu vou te deixar fazer o final, vai ter questões que eu vou te perguntar como tu começaria. Então não é porque eu sou chato que eu vou te fazer essa pergunta. Eu sou chato pra caramba, mas eu vou fazer pra tipo, te explicar melhor, né? Basicamente. Tá. Beleza. Então vamos lá. Continuando aqui. A próxima está aqui já copiadinha. Se a embalagem contém meio quilo de pão,
A quantidade de sódio presente nesse alimento é D. Beleza. Vamos voltar para a tabela. Tem alguma ideia de como fazer isso? Dessa questão, não faço a mínima ideia. Eu acho que você tem, sabe? Se eu te perguntasse assim, na mesa, a gente almoçando e tu visse essas coisas, você ia reparar qual é a resposta, tenho certeza. É que quando chega numa situação como essa, a gente volta para aquela sensação meio escolar de não entender as coisas e se sentir mal porque o professor não explicou direito. Sim, ai, nem me fala. Eu me sinto meio burra, porque é umas questões assim que não é difícil, entendeu? Eu tenho certeza que tu sabe fazer. Só que tu tá com isso de escola na cabeça. Eu vou te falar uma coisa, escola é uma droga. Eu sou professor e detesto escola. Escola não ensina nada para ninguém. Enquanto aqui comigo, eu conversando, eu vendo as tuas dificuldades, tu vai entender muito bem, ok? Verdade. Então vamos aos poucos aqui. Note que essa tabela, eu acredito que você vai concordar comigo, ela está escrita, baseada, numa porção de 50 gramas desse pão, certo? Sim. Uhum. Bom, mas você tá mexendo um monte de coisa aí, né? É que eu tava procurando, agora achei. Deu. Vamos focar aqui, tá? Tá, beleza. Beleza, vamos lá. Então, 50 gramas de pão. Então, esses 21 de gramas de carboidrato, 10 de proteína, isso é tudo referente a 50 gramas de pão. Só que para o problema 7, nós não vamos ter apenas 50 gramas de pão. Nós vamos ter meio quilo de pão. Tá bom? Meio quilo. Se é meio quilo é a metade? O que é meio quilo? Meio quilo é metade de 1 quilo, né? É, tá. Metade metade. Isso, metade de 1 quilo, exatamente. Se fosse um quarto, daí seria separado em 4 pedacinhos. Exato, exatamente. Ali é só meio quilo, né? Então, o legal de tudo isso é que a gente mexe com isso no mundo real, né? Meio quilo, 500 gramas e tal. A gente sabe que meio quilo é 500 gramas. Né? Meio quilo é 500 gramas, muito bem. Então, ele escreveu meio quilo aqui, mas a gente pode pensar assim, ó. Na hora da prova, tu coloca uma setinha e escreve assim, ó. 500 gramas. Tá. Por que eu estou focando nisso de 500 gramas? Porque a tabela está em gramas. A tabela foi escrita para 50 gramas. Mas aqui ele quer que você trabalhe com 500 gramas, meio quilo. 500 gramas é 10 vezes mais 50 gramas. Tu concorda comigo? Sim. Né? Se tu tivesse 50 reais e a tua amiga 500 reais, significa que a tua amiga tem 10 vezes mais dinheiro que tu, né? Isso. Então aqui você tem 10 vezes mais pão na tabela. Se você tem 10 vezes mais pão que na tabela, você tem 10 vezes mais carboidrato, 10 vezes mais proteína. Você está multiplicando por 10 tudo. Afinal de contas, essa tabela é para 50 gramas de pão. Mas você vai fazer conta com 500 gramas. Se eu tenho 500 gramas, que é 10 vezes 50 gramas, eu vou ter 10 vezes tudo aqui, eu vou ter 10 vezes também sódio. É o que o problema está pedindo. Quanto de sódio tem em meio quilo de pão? Quanto de sódio tem em 500 gramas de pão? Eu sei quanto sódio tem em 50 gramas de pão. Se eu quiser saber quanto sódio tem em 500 gramas de pão, eu tenho que pegar essa quantidade 250 vezes 10. Que dá 250 gramas. 250 vezes 10 não dá o que você falou. Tá? É não, vezes, não é mais, nem nada, né? Isso. Imagina, tu tem 250 reais para tu ficar com 10 vezes mais dinheiro, tu tem que ficar com 2.500. 2.500 é 10 vezes mais grana que 250. Então eu tenho 250 miligramas de sódio. Se eu multiplicar por 10. Miligramas. Só que aí que está o grande lance. Eu juro pra ti, eu estou fazendo do jeito mais simples possível, tá? Tá. No enunciado não está em miligramas. Está tudo em gramas no enunciado.
tá bom? Então, você tem que saber como passar de miligrama para grama. É isso aí que eu quero ver. Eu vou escrever Ai, aqui que para você. preguiça, Matia. Não, tranquilo. Para passar de miligrama para grama, divide-se por 1.000. É isso. Então, se você tem 2.500 miligramas, se você dividir por 1.000, você vai encontrar essa mesma quantidade de sódio em gramas. Aqui está em miligramas, mas como eu escrevi no texto, se você dividir isso aqui por 1.000, você vai converter a sua medida para gramas. Por exemplo, eu não estou te perguntando porque eu sou chata, para a gente exercitar, tá? Então não se sinta nervosa. Eu escuto as coisas mais absurdas o dia todo, não precisa se preocupar. Tá? Eu dou aula para adolescente, imagina as coisas que eu escuto. Então, adolescente fala um monte de coisa que não deve ainda por cima. Bem, 1 quilômetro, né? Sabe quantos metros tem em 1 quilômetro? 1 quilômetro, quantos metros tem? Meu Deus, não sei. Não, tu tá nervosa. Eu vou ficar mudo aqui até tu pensar. Não sei. Eu Não sei. tem como uma pessoa que passou Tá, dos 10 tem anos de mil idade. metros, sei Isso. lá. É mil Se tem metros? 1.000 metros. Não tem sei lá, é 1.000 metros e acabou. Tá? É 1.000 metros? Se a pessoa chega numa prova de concurso que ela já passou e não sabe que dentro de 1 quilômetro tem 1.000 metros, eu diria para você, desista desse concurso. Isso é É o 1.000 metros básico, mesmo? sim, Eu isso é o falei, básico que um brasileiro sabe. eu não sabia. Não, você sabia, sim. Não precisa brincar. Então, veja, a gente faz essas contas naturalmente. A gente faz essas contas naturalmente na nossa vida. Se a gente sabe que a casa da nossa mãe fica a 2 quilômetros da nossa, ela fica a 2.000 metros da nossa casa. Se a gente sabe que a gente mede, sei lá, 1,60, né, 1,60 m, a gente sabe que isso é 160 centímetros. A gente faz esse tipo de conversão o tempo todo. Só que tem algumas que são mais difíceis de lembrar. Tipo essa aqui do problema. Essa aqui é difícil. Não é todo mundo que lembra que para passar de miligramas para gramas, tu tem que dividir por 1.000. É natural não saber. É bem natural. Apesar de que a gente faz algumas contas, tem um pouco a ver com isso quando a gente está pensando em coisas que a gente compra no mercado. Né? Antigamente eu lembro que tinha aquelas latas de 1 quilo de Nescau. Né? Só que com o tempo essas latas de 1 quilo foram diminuindo de tamanho. Já reparou isso? É verdade. Foi diminuindo Né? e foi encarecendo mais. Isso, exatamente. Então, hoje em dia tem, por exemplo, as latas de 800 miligramas de Nescau. Né? Antes era 1 quilo. Então, querendo ou não, teve uma conversão aí, passou de quilogramas para gramas ou para miligramas. Essas coisas elas vão ocorrendo naturalmente, a gente vai vendo isso no mercado. Né? Então a gente faz essas conversões. Né? Se alguém mostra, por exemplo, se alguém mostra para ti, né, uma lata de 1 quilo de, sei lá, qualquer produto, 1 quilo de farinha, 1 quilo de arroz. 1 quilo de arroz. E depois você vê um outro pacote de arroz que pesa 500 gramas. Você sabe que esse aqui não tem mais que aqui. Esse aqui tem menos. 500 gramas é menos que 1 quilo. É óbvio. Qualquer pessoa sabe isso. Apesar do 500 ser um número maior que o 1, 500 é um número grande e 1 é um número pequeno, relativamente falando. Eu gostaria de ter 1 milhão de reais. Mas 1, relativamente, é um número pequeno comparado com 500. A gente sabe que aqui tem mais arroz que aqui. Né? Por quê? Porque a gente olha para esse K aqui e sabe que ele significa 1.000. Caso 1.000 gramas. 1 quilo tem 1.000 gramas. Né? Não sei se você tem Instagram, mas há um tempo atrás tinha lá os 10K seguidores, 1K seguidores. Isso significava que a pessoa tinha 1.000 seguidores, 10.000 seguidores. Uhum. Né? Esse K, ele significa 1.000. Né? Então, se você tem 1K gramas, 1 quilograma, você tem 1.000 gramas. Uhum. Aqui tem 1.000 É que eu gramas. tenho, que nem ali que tu falou que quer dizer, pera, me embaralhei. Ali de meio quilo, que é 500 gramas. Isso, exatamente. Exatamente, aqui é 500 gramas. Tá.
Muito bem. Então é isso aí. Então, por que eu estou falando todo esse monte de coisa? Porque, novamente, o enunciado tem respostas em gramas. E nós encontramos, ao fazer a multiplicação por 10, novamente, por que a gente fez a multiplicação por 10? Porque o enunciado, como você acabou de falar, estava falando sobre 500 gramas. Mas a nossa tabelinha tinha 50 gramas. Então, nós temos 10 vezes mais pão que na tabela. Ou seja, nós vamos ter 10 vezes mais carboidrato, 10 vezes mais proteína, 10 vezes mais fibra alimentar e 10 vezes mais sódio. Se nós, ao comer 50 gramas de pão, comemos então 250 miligramas de sódio, se eu for comer 500 gramas, 10 vezes mais, eu vou comer 10 vezes mais sódio. Natural, a gente faz essas contas para questão de saúde, de dieta e tal. Né? Então a gente vai comer 2.500 miligramas de sódio. Agora, quanto é isso em gramas? De acordo com o texto que eu falei, divide-se por 1.000. Novamente, a gente faz essa conta o tempo todo, quando a gente vai comprar coisa no mercado. A gente vê 500 gramas de arroz, mas sabe que isso é meio quilo, 0,5 quilo de arroz. A gente faz essas contas sempre. Agora você vai fazer para resolver o carinha aqui. Então, quanto que é 2.500 dividido por 1.000? Né? É 2,5. Perfeito. Então, a resposta é 2,5. Tá, mas olha só, como é que eu vou fazer? Agora, essa é a questão. Como é que eu vou fazer essa questão calculando no papel? Tipo, aqui eu fiz na calculadora, entendeu? Como é que tu vai dividir 2.500 por 1.000? Exatamente. Bem, Pergunta idiota, mas tudo bem. Não, não é isso. É que eu queria entender bem a tua pergunta. Eu te mostro aqui, tem um jeito fácil de dividir número grande. É, tipo assim, faz tempão que eu não faço essas coisas. Tudo bem. Ó, veja que tem 2 zeros aqui. Tu pode cortar isso com os 2 zeros que estão aqui. Agora, eu cortei igual, mas mesmo assim. Aí ficou 25 dividido por 10. Isso. Quando que é a tua prova? É agora, domingo. Tem bastante coisa pra gente ver. Divisão, né, com número de vírgula. Vai ter aqui. Bem, eu normalmente, cortei de zero já. Normalmente tu vai fazer coisa com divisão por 10, daí é sempre mais fácil, tá? Para tu fazer divisão, tu tem que pensar o seguinte. Sempre vai olhar o número que tu está dividindo e verificar, um por um, se ele é maior ou menor que o número dentro da chave. Então, 2 é maior que o número dentro da chave? Não. Sim. 2 é menor que 10. Tem que ser maior. Isso é. Tá. 25 é maior. Então, agora a gente começa a nossa divisão. Tá? A gente tem que pensar assim. Qual número vezes 10 é igual ou mais próximo de 25? 10 vezes quanto é perto de 25? 10 vezes 2. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. Passou. 2. Então é 2, exatamente. 10, isso mesmo. 25 menos 20, caiu 5. Então tem um resto aqui. Mas a gente pode continuar a conta se colocar uma vírgula. Quando não tem mais nada para descer, supostamente acaba, mas a gente pode continuar a conta com vírgula caso não tenha zero aqui embaixo. Agora a gente desce um zero imaginário. Depois de pôr a vírgula, a gente coloca um zero imaginário e faz a mesma pergunta. Qual número vezes 10 é igual a 50? 5. Pronto, acabou a conta. Nossa. Bom, note que o grande problema é a vírgula. Né? É. A vírgula é colocada quando você não tem mais números para descer aqui na sua divisão, mas ainda não chegou em zero no final. Então, tu coloca a vírgula e vai colocando um zero. Toda vez que não chega a zero aqui no final, como chegou agora que eu fiz 50 menos 50 que é zero, vai surgir um número da subtração e você coloca um zero do lado dele. E vai colocando mais números aqui, né? A questão é muito provável que as tuas divisões tenham o máximo de dificuldade desse nível. Então, se tu conseguir fazer essa divisão, tu consegue fazer qualquer uma da tua prova. Então tá bom. Que não é difícil. Eu recomendo que você dê uma treinada nisso, tá? Vou ter que treinar, pelo amor de Deus. Isso, tipo, depois da nossa aula, se dá uma relaxada e tal, e rever o que a gente fez, tá?
Porque Uhum. agora você pode estar um pouco nervosa, cansada, etc. Mas o teu cérebro, isso eu dou dica para quem faz concurso tenso, alto nível, assim, sabe? Prova de faculdade tensa. A minha dica é sempre o seguinte: a gente não sabe direito como funciona o cérebro, tá? Então, tem coisas muito loucas que acontecem e a gente tem que saber utilizá-las ao nosso favor. Por exemplo, já aconteceu de você estar pensando numa palavra para falar para uma pessoa, só que você não consegue lembrar daquela palavra, a hora que você está falando, tá na ponta da língua a palavra, sabe? Sim. Beleza. Daí tu não lembra. Só que tu vai para casa, toma banho, vai assistir TV e daí tu acaba lembrando daquela palavra do nada. Já aconteceu contigo? Várias vezes. Pois é. Por que que isso acontece? Porque apesar de você não estar mais conscientemente pensando no problema, o teu cérebro inconsciente está pensando. Nosso cérebro, por um dispositivo primitivo, ele tenta resolver todos os problemas que aparecem para ele. Então, quando ele resolve, ele te manda aquela informação, apesar de tu não precisar mais dela. Por que que eu estou falando tudo isso? Para uma super dica na hora do teu concurso. A dica é o seguinte: você vai pegar as questões, vai ler todas elas, todas, sem exceção, todas. Vai dar uma breve pensada em todas elas antes de partir para as mais fáceis, tá bom? Vai pensar assim rapidinho, lê a próxima. Pensa rapidinho, lê a próxima. Daí quando você terminar de ler tudo, você vai para as questões mais fáceis, resolve as mais fáceis primeiro e depois você vai para as mais difíceis. Por quê? Porque enquanto você estiver conscientemente pensando nas mais fáceis, o seu cérebro inconsciente vai tentar resolver as mais difíceis. Então, apesar de você ler e na hora não conseguir resolver por completo, quando você for voltar para ela, o teu cérebro já deu uma pensada, entendeu? Uhum. E eu garanto para ti, isso funciona com 100% dos meus alunos. Meus clientes sempre vêm me agradecer depois das provas difíceis deles, tá bom? Tá, vou fazer isso aí, pode deixar. Faça isso. É uma questão de treino. Pode ser meio chato no começo, por isso eu recomendo que quando tu for estudar sozinha, até domingo, tu faça isso treinando para quando chegar no vestibular tu tiver acostumada. Tá? Vestibular não, concurso. Tiver Isso. acostumado. Beleza. Eu falo muito pra gente de vestibular isso, né? Então, não Não, mas é confundir. uma boa dica, bah. Top. Uma boa mesmo, cara. Não sei. Eu usei muito isso na minha vida. Então vamos para a próxima. 8. Essa 8 aqui também tem a ver com a tabela. Uhum. Aí tomara que seja assim, tudo com uma tabela só. Isso, não fica muito chato pegar um monte de dados, né? É muito, muito melhor assim. Beleza. Show, tá aí. Então deixa eu dar aquela arrumadinha para ficar maior no zoom. Beleza. De acordo com a informação nutricional da embalagem de pão, a quantidade de fibra alimentar a ser ingerida diariamente para completar a dieta de 2.000 calorias é fibra alimentar para completar a dieta de 2.000 calorias. Pelo que eu entendi, ele está te fazendo uma pergunta muito esquisita aqui. Você não entendeu a pergunta, né? Não, de acordo com a informação na embalagem de pão, a quantidade de fibra alimentar a ser ingerida diariamente é da fibra? Quando quer saber É, quanto de fibra para 2.000 calorias, é isso, né? essa pergunta ela tá bem mal escrita. Então É, é bem também achei. natural tu não entender. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Bem, pelo menos eu acho que eu entendi. É o seguinte: digamos que você queira completar as 2.000 calorias do dia comendo só pão. Comendo só pão. Esquece o resto. Você vai comer pão pra caramba. Quanto de fibra alimentar você terá comido? Ok? É isso. Você tem que bater 2.000 calorias, quilocalorias comendo pão. Essa quantidade dona de pão que você vai comer vai ter uma quantidade dona de fibra alimentar. Quanta fibra alimentar você vai comer? É isso. Tá? Então, a É, na primeira. verdade é para completar a dieta, né? Não quer dizer que tu vai ficar comendo até com. É para completar. Mas completar com o quê? Tu comeu o que antes? Não está escrito aqui, né? Tipo, Isso não, não.
Se ele tivesse Isso não, dito. mas é como se fosse assim, ó. Eu entendi como se fosse, tipo, tu só precisa completar a quantidade de fibras. Então, tu vai comer um pão. Tipo, eu comi tanto de fibra no meu dia, salada, nananá. Aí agora eu vou comer um pão para completar a dieta de 2.000 calorias. Quanto que eu vou ter que comer de fibras para completar essas 2.000, sendo que eu já comi, entendeu? É isso que Já comeu quanto? não diz. Aí é isso que Pois a gente é. vai ter que Por descobrir. isso que está errado. Na verdade, o que tu está supondo é uma informação que não tem no enunciado. Que o cara já Não tem. comeu alguma coisa antes, entendeu? Uhum, Então eu estou me baseando nas informações que eu tenho no enunciado. faz Tipo, por sentido. mais que seja esquisito, eu realmente acho bem esquisito propor um problema onde o cara come 2.000 calorias só de pão, mas é o que a gente tem para fazer, entendeu? Tem muito. Faz sentido. Então, por exemplo, né? Veja que 50 gramas de pão vão nos dar quantas calorias? Bem, não sei. A gente pode somar e descobrir. Isso aqui vai dar quantos por cento de calorias dessas 2.000 aqui? Quantos por cento do que a gente precisa para bater 2.000, né? Tem 7 mais 13, 20%. 20 mais 12, 32%. 32 mais 10, 42%. Ok? Ok. Só somei tudo aqui e deu 42%. Então eu vou escrever o que eu acabei de encontrar. Somando os dados da tabela. Meu Deus, tem disso. Somando os dados da tabela, encontramos que 50 gramas de pão. Nossa, isso aí foi feio. De pão nos fornece. Deixa eu falar, vai que eu não tenho visto. De pão nos Não, não fornece 40%. Nos fornece 40% das calorias diárias. Supondo que devemos comer 2.000 calorias. Tá? Essas explicações de caloria é sempre um negócio meio complexo. Né? Tu já viu os caras no YouTube falando sobre dieta de academia e tal? Tem sempre um monte de dado em cima de dado, mas tu tem que entender o seguinte: se eu comer 50 gramas de pão, eu comi 40% das calorias que eu preciso. Uhum. Como é que eu encontrei isso? Eu só somei essas porcentagens aqui. Sim. Somar vai dar 40. Beleza. Ou seja, precisa de mais pão. Precisa de mais pão para bater os 100%. Quanto pão eu preciso para bater 100% das minhas 2.000 calorias? Bem, novamente eu vou fazer uma regra de 3. Se eu sei que 50 gramas de pão é 40%, então X gramas de pão será 100%. É sempre desse jeito que a gente faz a regra de 3 com porcentagem, tá? Sempre vai ter uma coluna sobre aquilo que tu está estudando e uma outra coluna sobre porcentagem. Então, aqui ao fazer a conta, eu reparei que 50 gramas de pão bate 40% das calorias, de acordo com esse VD aqui, valor diário. 40%. 50 gramas está para 40%, como X está para 100%. Então eu vou descobrir a quantidade X de gramas de pão que eu preciso para bater 100%. Peraí, acho que eu tô falando besteira. Não sou bom nessas coisas de nutrição. Desculpa mesmo. Meu Deus. Porque o que é esse VD? Eu, sinceramente, não sei. Esse VD é a quantidade necessária só de carboidrato ou ele tem a ver com a porcentagem? Essa quantidade de carboidrato dá uma porcentagem de 2.000 calorias. Eu, sinceramente, não manjo muito disso. Não, é o valor diário do o que tá na quantidade de pão, entendeu? O quanto que tem, quanto por cento que tem de carboidrato, tem 7% dentro do valor diário, dentro daquelas 21 gramas. É isso que eu entendo da Ó, tabela. sabe qual é a minha dúvida? A minha dúvida é o seguinte: se esse 3 gramas aqui, por exemplo, de fibra alimentar, é Uhum. 12% do que a gente precisa no dia de fibra Isso, alimentar. isso É aquele isso? pão. Né? Exatamente. Isso que eu entendo. É, faz sentido, então. Nessa quantidade de pão, entendeu?
Dentro Certo. desses 50 gramas de pão, essas 3 gramas é 12% do meu pão de fibra. Só 12% dele é fibra. Tá bom. Então tá, então Entendi. vamos reler a questão, então. Com a quantidade de fibra alimentar a ser ingerida diariamente para completar a dieta de 2.000 calorias. Bem, se 3 gramas é 100%, é 12%, então X gramas é 100%. 3 está para, como você mesmo falou, 3 está para 12%, e agora eu vou descobrir. X está para 100%. Então, fazendo a regra de 3 aqui, multiplicando cruzado, eu vou ficar com 3 vezes 100 igual a 12 vezes X. Tá bom? Eu tenho que encontrar esse X aqui. Esse X vai ser a quantidade de fibra alimentar para eu bater 100% da minha dieta. Com 3 gramas de fibra, eu só tenho 12%. Então, bem, como é que eu vou simplificar isso aqui? Tem muitas formas de simplificar, mas vamos focar no que o problema está pedindo, o valor do X. Então, como eu quero encontrar o valor do X e o 12 está multiplicando o X, ele pode ir para o outro lado dividindo. Lembra que eu te falei isso hoje? Uhum. Dividido por 12, igual a X. Bem, novamente, dá para fazer de várias formas, mas como é que tu tá de tabuada, me fala? Ih, péssimo. Péssimo? Bem, a tabuada do 3 é mais ou menos assim. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Então, existe uma relação entre o 3 e 12. 3 vezes 4, 12. Se a gente dividir 12 por 3, dá 4. Por causa da tabuada. Uhum. Então, já que eu fiz isso, vou ficar com 100 dividido por 4. Porque eu, de certa forma, cortei o 3 com 12 fazendo essa divisão. Tá? Então, 3 dividido por 12 dá 4. Por isso que aqui fica um 4, tá bom? Uhum. Se o 12 estivesse em cima, o 4 ficaria em cima. Mas como o 12 está embaixo, o 4 ficou embaixo, porque o 12 é maior que 3. Então, 12 dividido por 3 é 4. Se você tem 12 reais e dividir isso para 3 amigos, cada um fica com 4. Uhum. Igualmente, né? Então, é isso. Agora, quanto é 100 dividido por 4? 25, né? 25 mais 25 mais 25 mais 25 é 100. Top. Ah, gostei. E tá Show, certa a né? resposta. Tá certo, né? Tá. Uhum. É 25 gramas. Show. Então, chega dessa tabela. Já tô ficando brabo com ela. Doido. Vamos para a próxima. Tá, Informação mas tu viu, nutricional. então eu deleto aquela parte lá que a gente ia fazer antes. Ah, É sim, bem, sim, sim. foi bem simplesinho mesmo. Então, tipo, Eu é só tava pegar da pensando, tabela né? ali. Eu tava Tá. pensando uma outra coisa, nada a ver ali, que Uhum. não tem muito a ver com esses negócios de nutrição. Eu viajei que eu não manjo que a fibra alimentar é o que dá as calorias. Né? É que eu entendi, tu tentou interpretar conforme a tabela, só que essa pergunta foi bem mal elaborada mesmo. Foi, Mas é viajei. conforme que tá ali, né? Tipo. Isso, que bom que a gente entendeu. Então vamos ver essa aqui que agora tem a ver com geometria ou algo do gênero. Ah, essa aqui Caixa, é. tu não manja? Essa aqui eu não manjo, mas é trigo. Eu já gostei. Ah, é? Então tá. Eu não Caixas de lembro. mantimento. Eu fiz todas essas questões aqui, mas eu não lembro mais. Isso aqui está falando sobre caixa, volume, etc. Caixas de mantimentos de 50 centímetros por 30 centímetros por 25 centímetros. Então, uma caixa, né? Uma caixa, ela tem largura, altura e comprimento, né? Uhum. Senão, não é uma caixa. Serão armazenados num depósito cúbico com capacidade de 1 metro cúbico. Então, tu vai ter uma sala, vamos dizer assim, de 1 metro cúbico. Ou seja, a sala também é uma caixa. Ela é uma caixa que tem 1 metro de comprimento, 1 metro de altura e 1 metro de largura. Tá bom? Tá bom. E nessa caixa tu vai conseguir colocar um monte de caixinhas. Desse tamanhozinho. Quantas tu consegue colocar? É essa a pergunta. Tá? Então, essa é uma conta que a gente faz naturalmente também na nossa vida. Né? Digamos que eu tenha, sei lá,
uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros e eu vou servir em copos de 500 ml cada. Então, eu vou conseguir encher quantos copos? Eu vou encher 4 copos. Porque um copo vai ficar com 500 ml, outro copo com mais 500 ficou 1 litro. Outro copo com mais 500, 1 litro e meio. Outro copo com mais 500, 2 litros. Ok? Então, é esse tipo de situação que está acontecendo aqui. Eu tenho uma caixona de 1 metro. Quantas caixinhas eu vou conseguir colocar lá? A gente vai resolver isso por 2 passos. Primeiro, encontrando qual é o volume dessa caixa aqui, dessa caixinha, e dividindo o volume da sala pelo volume das caixinhas. Assim eu vou conseguir descobrir quantas caixinhas eu posso colocar dentro da sala. Da mesma forma que a gente dividiu ali os 2.000 ml de Coca-Cola para 4 copos de 500 ml, ou dividir 2.000 ml de Coca em copos de 500 ml vai dar 4 copos cheios. Então é esse tipo de lógica, entendeu? De agrupar termos, né? Dá para pensar tantos exemplos envolvendo isso, tipo dinheiro, né? Eu tenho 100 reais para dar para 4 sobrinhos meus, quanto vai ficar cada um? Tem que pegar o teu total, 100 reais, e dividir pela quantidade de sobrinhos, 4. Então, como tu tem um total de 1 metro cúbico para colocar as caixas, tu vai dividir pelo tamanho das caixas. É a mesma lógica, tá bom? Uhum. Eu estou tentando te explicar de todos os jeitos possíveis para não simplesmente fazer a conta, tá? Para mim entender. Isso, exatamente. Então, para entender das formas mais distintas, para quando tu chegar na hora da prova, tu fazer todas essas sinapses. Uhum. Tente, já que você não é tão assim técnica quanto eu, afinal de contas eu trabalho com isso há 15 anos, tu vai ter que usar do que tu sabe, que é basicamente o cotidiano, né? Tu faz conta o tempo todo no cotidiano. Então tu tem que usar isso também na hora da prova para te ajudar. Então esse tipo de conta, tu faz o tempo todo, né? Pô, tem gente para dar presente e tal, mas tem uma determinada quantidade de dinheiro, tu tem que dividir direito. Assim. E por aí vai, por aí vai. Então, chega de enrolar. Eu já sei que a sala tem 1 metro cúbico. Mas quantos metros cúbicos tem cada caixinha? Bem, o volume de um paralelepípedo, que é o caso aqui, de uma caixa, é o lado 1 vezes o lado 2 vezes o lado 3. Ou seja, largura vezes comprimento vezes altura. No nosso caso, a gente tem 50 centímetros, 30 centímetros e 25 centímetros. Mas o fato de estar em centímetros é um problema. Porque a nossa sala está em metros cúbicos, tá bom? Tá. Então, nós temos que fazer uma conversão de unidade. Passar de centímetros para metros, tá bom? Tá. Então tá. Tu já teve bebê? Não. Não. Mas tu já deve ter visto um bebezinho na tua vida. E os bebezinhos, eles nascem mais ou menos com 50 centímetros, né? Não sei. Nossa, moça, vai ser. Você não sabe umas coisas bem básicas da humanidade, hein? O quilômetro, o tamanho de um bebê. Né? Se tu me dissesse que um bebê nasce com 1 metro, eu desligaria a aula agora. Né? Não, professor, não desiste de mim com a salvação. Então tá, dá uma respirada então. Bebezinhos são pequenininhos, eles nascem com meio metro, é isso que eu queria dizer. Eles nascem com 50 centímetros. Entendi. Isso aqui é meio metro. Né? Por que isso aqui é meio metro? Porque se tu passa de centímetros para metros, você tem que dividir por 100. Lembra que a gente dividiu por 1.000 agora há pouco? Agora a gente vai dividir por 100. Isso aqui vai dar 0,5, que é a mesma coisa que 1 meio. Então por isso que o bebezinho nasce com cerca de meio metro. Tá bom? Tá. Espero, pelo menos. Então, é uma coisa que a gente faz. Tipo, por exemplo, a nossa altura, né? Digamos... Eu, por exemplo, tenho 1,80 metros. Só que se eu fosse passar isso para centímetros, eu multiplico por 100. Então, eu posso dizer a minha altura em centímetros. 180 centímetros. Ok? Uhum. Então, se eu multiplico um número por 100, um número que está em metro por 100, para passar para centímetros, eu posso dividir uma coisa que está em centímetros por 100 para passar para metros. Exatamente. Então a lógica é essa. Da mesma forma que a gente multiplica os quilômetros por 1.000 para descobrir quantos metros tem num quilômetro. Né? Você agora há pouco me falou que dentro de 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então,
A gente pega aquele 1 do 1 quilômetro e multiplica por 1.000. Para descobrir quantos metros tem. 1.000 metros. Agora, se tivesse 2 quilômetros, então, a lógica é a mesma. Se eu tenho 2 quilômetros, eu multiplico por 1.000 e descubro que dentro de 2 quilômetros tem 2.000 metros. Ok? Ok. Se a cidade está, se a casa da minha avó, por exemplo, está a 2,4 quilômetros da minha casa, novamente, eu multiplico por 1.000. 2,4 vezes 1.000 é 2.400. 2.400 metros da minha casa. Então, essas conversões, elas são muito naturais. Super naturais. Então, vamos fazer essa conversão para que a nossa caixa e a nossa sala estejam na mesma unidade. Na matemática, a gente sempre tem que trabalhar com as mesmas unidades, senão a conta vai dar errado. Então, 50 centímetros, baseado na conta que eu falei agora, tu tem que dividir por 100. 50 dividido por 100 é 0,5. 0,5. 30 dividido por 100, pela mesma lógica, é 0,3. E 25 dividido por 100, pela mesma lógica, é 0,25. Em outras palavras, quando tu divide por 100, né? E o número é menor que 100, como é os casos aqui, simplesmente joga os números para trás da vírgula. Olha só que coisa legal. Top, gostei. Massa, né? Assim, é muito fácil, assim, eu gostei. Show de bola, show de bola. Então, agora fazendo essa conta aqui, né? Fazer multiplicação com número de vírgula é chato. É bem chato. Mas também não é nada demais. Por exemplo, para tu fazer multiplicação com número de vírgula, eu sei que é meio assustador, mas não tem problema, eu vou te ensinar rapidinho. Uma multiplicação sem vírgula é sempre mais fácil. Então, sabe o que a gente faz quando tem multiplicação com vírgula? A gente ignora a vírgula. Só isso, ignora. Então, a gente vai fazer a conta aqui, e vai fazer 3 vezes 5, 15, de acordo com a tabuada. E 0 vezes 5, 0, né? 0 nunca faz diferença nenhuma na multiplicação. Então, significa que essa multiplicação, ignorando a vírgula por hora, deu 15. Tá bom? Isso aqui multiplicado deu 15. Só que agora entra o fato de ter multiplicado números com vírgula. Depois que você termina a conta e encontra a resposta sem vírgula, você volta para a pergunta, volta para a multiplicação e conta a quantidade de algarismos que estão atrás da vírgula. Então tem um algarismo, 2 algarismos atrás da vírgula. O 5 e o 3, né? Eles estão atrás da vírgula. Certo? Certo. Então tem 2 algarismos. 2. Então, o que tu vai fazer? Tu vai pegar o teu último número e contar 1, 2. E vai pôr a vírgula. Então, significa que 0,5 vezes 0,3 é 0,15. Ok? Ok. Voltando. Números de vírgula multiplicando, para fazer a conta, ignora a vírgula. Faça a multiplicação normal, como se não tivesse vírgula nenhuma aqui. A resposta deu 15. Coloco 15 normal aqui, volto e vejo quantos algarismos eu tenho depois da vírgula. Tenho 2, poderia ter mais. Se fosse assim, teria 4. Se assim, teria 3. Mas é 2. Volto para a resposta e pego daqui, passo meu lápis 1, 2 vezes. Onde eu parar, eu coloco a vírgula. É isso. Tá bom. Bom? Tá bom. Show de bola. Então, bem, a resposta é 0,15 aqui. Só que ainda tem que multiplicar pelo 0,25. É isso que eu ia perguntar. Por que tu não multiplicou junto, não pode? Porque é muito chato. Ah, é. Tá. É mais difícil. É mais difícil. Então a gente faz um de cada vez, tá? Mas é melhor fazer um de cada vez. Tá. Então. E aí, tu sabe fazer 15 vezes 25? Peraí que eu vou fazer. Mas aí, mas não na calculadora, hein? Não, tô fazendo papel. 5 Isso, vezes aí gostei. 5 é 25. Ai, não lembro mais, meu Deus. 5 vezes 5, 25. Vai ter que decorar a tabuada, hein? Meu Deus, eu tô muito ruim. 5 vezes 1 é 5. E daí a pessoa me chama 2 dias antes da prova. Daí complica, né? Se tivesse me chamado há um mês, assim. Eu pensei, entendeu? Tipo, eu não seria Thaís se não fosse eu. Ai. Peraí.
Meu Deus, acho que eu fiz tudo errado. Tô até com vergonha de falar. Não é para ter vergonha. Isso é a única coisa que tu não pode ter na aula. E melhor ainda que isso, faz a conta sem pressa e me manda uma foto, tá? Manda a fotinho da conta quando terminar. Qualquer coisa é a lógica que eu usei aqui, né? Eu só não entendi uma coisa. Diga. Peraí. Ó, 5 vezes 5, 25, né? Aí eu boto 2 em cima do 1. E daí 5 vezes 1 é 5, 6, 7. Boto o 7. Aí depois, não sei mais como fazer. Aí eu faço Daí tu tem que colocar esse maisinho aqui e fazer as multiplicações do 2. Como assim? Ó, vamos fazer tudo que tu fez até agora. 75, né? 0 aqui, tá? Isso. Agora, bem, você já multiplicou todos os termos do 5. Agora você tem que multiplicar o 2 aqui. O 2. Você vai colocar um mais aqui. Embaixo do 7 você coloca o primeiro número da multiplicação. Depois aqui. 2 vezes 1 não é 2. 2 vezes 5, 10, né? 10. Uhum. Daí vai 1, 2 vezes 1, 2, mais um 3. Tudo bem? Entendi, tá, entendi. Eu não tava fazendo isso. 2 vezes 5 é 10. Aí eu vou pegar, boto 1 em cima. É isso? Sim, exatamente como eu fiz aqui. Não entendi. Não entendi. Não sou muito burra. Meu Deus. Olha só, é melhor tu fazer o seguinte, então, em vez de tu ficar estudando as questões do concurso, eu vou te passar um PDFzinho, onde tem uns exercícios feitos, dessas coisas de multiplicação, soma, esse tipo de coisa. Daí tu dá uma lidinha nisso hoje para nossa aula de amanhã, não, sábado, domingo? Domingo. Quando que é o teu concurso? Só na outra semana. Ah, tá, tem tempo ainda. Não é nessa semana, é na outra. Já respirei aliviado aqui. Até eu tava agoniado. Então tem tempo ainda, fica tranquilo. Ó, não, para de focar no concurso pelo menos até domingo. Eu vou te passar uma apostilinha e tu vai resolver os exercícios. Tem bastante exemplo, bastante passo a passo lá. Daí tu vai estar bem melhor nesse negócio de multiplicação na próxima aula, tá bom? Tá, vou fazer mesmo, pode deixar. Então tá bom, vou te mandar tudo que a gente fez e depois te mando o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau.